Colegas, é com muito gosto que aqui estamos para apresentar o nosso novo projeto, novo Linhas da História, portanto, enquadrado nos novos projetos da editora Arial, de que sou coautora, eu, Fátima Freitas Gomes, a minha colega Alexandra Fortes e eu também queria aproveitar para cumprimentar os colegas. O meu nome é José Fortes e vou passar a palavra à minha colega Fátima Freitas. Okay. Vamos lá então apresentar as componentes do projeto. Em primeiro lugar, o manual escolar, que também tem a vertente do exclusivo do professor, dividido em 3 partes, cada uma correspondendo a um domínio. Em articulação, temos o dossiê do professor. Por outro lado, um caderno de atividades, mais na perspectiva do aluno, e que inclui propostas de resolução no final do livro. E, finalmente, um outro componente que é o ponto do cidadão. Ora, o livro do professor desenvolve-se em diversas secções. Tem uma organização interna que apresenta estas secções que aqui estão já a visualizar. O texto informativo, o aplicar conhecimentos, o aprender a fazer, a autoavaliação, na perspectiva do aluno, o saber explicar o essencial, o alinhar pelo exame nacional, com exercícios adaptados dos exames nacionais, o passado-presente, geralmente no final do domínio, mas também poderá acontecer no subdomínio, e a cidadania e desenvolvimento, que é uma secção que aparece no final de cada domínio. Todos esta componente da organização interna corresponde aos documentos curriculares. Ou seja, um novo projeto, um novo ciclo que tem novas aprendizagens, ou tem as aprendizagens, competências históricas, as áreas de competência e o perfil do aluno. Exatamente, e foi em torno desses documentos curriculares que o nosso projeto se desenvolveu e se articula. Então, vamos passar a apresentar o desenvolvimento interno do manual. O separador inicial foca 2 aspectos essenciais: o espaço e o tempo, onde se desenrolam os acontecimentos e a ação humana, e os mapas históricos, assim como as cronologias. E, passando a texto informativo, todo ele é orientado de acordo com as aprendizagens essenciais, que são os orientadores da nossa redação do texto, e procuramos sempre manter uma informação clara e organizada, assim como encontramos ao longo do texto informativo os conceitos explicitados a vermelho, para que o aluno possa automaticamente identificar quais é que são os conceitos que tem que conhecer. E identificamos também a azul vocabulário específico, ou seja, o vocabulário e a terminologia específica da disciplina que o aluno também tem que conhecer e tem que aplicar nesta disciplina. Temos também biografias históricas, breves biografias históricas e rúbricas onde temos o Quero Saber Mais, algo mais sobre a matéria. Temos também rúbricas ontem e hoje, pequenos pontos de ligação entre o passado e o presente, e uma série de esquemas ilustrativos que remetem para uma esquematização que completa o texto informativo. Um conjunto também de recursos digitais, nomeadamente vídeos selecionados do YouTube, assim como vídeos da escola virtual que o professor pode passar em sala de aula. Também um conjunto grande de esquemas explicativos que ajudam a facilitar a compreensão da matéria. Temos aqui outro exemplo de esquemas explicativos noutro formato, e assim como uma série de imagens alusivas que têm enriquecido o manual para tornar não só mais apelativo, mas mais fácil também a aprendizagem. Neste caso aqui, mapas ilustrados que ajudam a tornar também mais apelativo e mais fácil a aprendizagem. Depois temos um conjunto de
questões que é aplicar conhecimentos. Este aplicar conhecimentos desenvolve uma série de competências históricas que são solicitadas e estas competências históricas, neste caso, nós temos aqui, por exemplo, um texto historiográfico que é necessário saber analisar fontes e temos um texto historiográfico que é precisamente esta componente que é trabalhada com os alunos. A seguir temos um texto, uma fonte primária, que é isso que se vai trabalhar com os alunos. E, portanto, ao longo do manual, são estas competências que vamos trabalhando. Se me desse licença, só ia acrescentar que todo este conjunto de documento são integrados no próprio texto informativo, ou seja, há uma articulação entre o texto informativo e a secção aplicar conhecimentos. As coisas complementam-se. O texto informativo remete para os documentos que são explorados nesta secção. E, portanto, há esta interligação. Temos as questões de acordo com a tipologia do exame, são estas que nós trabalhamos. Sim. E depois temos questões diferenciadas que já iremos ver mais adiante. E, naturalmente, as propostas de resolução na banda do professor. Temos também outro tipo de competências que são trabalhadas, neste caso, uma análise de uma obra de arte, onde podemos ver aqui a análise juntamente com as respectivas referências na própria imagem e o quadro da proposta de trabalho que é apresentada para os alunos. E a respectiva resolução encontra-se no dossiê do professor, toda ela explorada. Ainda no domínio do aplicar conhecimentos, como tínhamos já referido anteriormente, as competências históricas, todas elas são trabalhadas ao longo do manual. Apresentamos também uma série de sugestões de interdisciplinaridade, ou seja, articulação com outras disciplinas, quando surgem oportunidades para que isso aconteça. Mais uma vez, os tópicos de resolução sempre na margem do professor. E atividades diferenciadas. Quer isto dizer, para além das atividades que estão de acordo com a tipologia de exames, apresentamos também atividades diferenciadas para explorar outro tipo de competências que, muitas vezes, as questões da tipologia de exame não trabalham. E é uma forma de podermos trabalhar, então, o leque, um leque abrangente de competências que os alunos, muitas vezes, naquela forma restrita, não conseguem abarcar. E além disso, complementando essa situação, são também diversidade de atividades que podem ser trabalhadas com estratégias diferentes, ou seja, não só o trabalho individual, como também o trabalho de grupo, o trabalho de pares, que é o que aponta, por exemplo, aqui este tipo de atividades. E a grelha de avaliação destas atividades diferenciadas são também propostas no dossiê do professor e podem ser adaptadas consoante o desenvolvimento dessa mesma atividade, seja individual, seja a pares, seja a grupo. E, como tínhamos referido, de facto, as propostas de resolução e as propostas de atividades no dossiê do professor. E podemos encontrar também no dossiê do professor as atividades diferenciadas. Quer dizer, nós temos no livro do professor e livro do aluno determinadas atividades, mas o professor pode se socorrer do dossiê do professor para realizar as atividades alternativas que pode aplicar aos alunos. Isso. E assim trabalhar de forma diferenciada determinadas aprendizagens. Exatamente. Com os seus alunos. Ou seja, tanto no livro do aluno, no manual, como no dossiê do professor, há uma secção ou rubrica que se chama aplicar conhecimentos. E, portanto, há aqui, mais uma vez, destaco esta articulação lógica entre o trabalho do manual e o trabalho
que o professor pode selecionar a partir do dossiê do professor, desenvolvendo, portanto, as tais atividades diferenciadas que são a ser designadas porque fogem um pouco à tal tipologia do IAV, do Exame Nacional. E, portanto, podem ser construção de esquemas, registro de informação, etc. E depois temos o aprender a fazer. O aprender a fazer são pequenos apontamentos onde nós, ao longo do manual, vamos exemplificando como é que determinado tipo de perguntas devem ser dadas, determinado tipo de respostas. E acrescento não só este aprender a fazer, portanto, aborda diferentes tipologias de resposta, como também diferentes tipologias de documentos. Ou seja, juntamos as duas componentes, o tipo de questão e o tipo de documento. Neste caso, uma planta, neste caso, que aqui estamos, uma análise de uma obra de arte, um mapa, um gráfico, enfim, a diversidade de documentos com que trabalhamos. Portanto, quer dizer que muitas vezes os alunos têm dificuldade em responder ou saber o que é que vão responder em determinadas questões e assim de uma forma até autónoma conseguem responder a determinadas questões e saber o que é que devem colocar ou quais é que são as formas que devem responder a determinadas questões e contribuir assim para a autonomia do próprio aluno. Com certeza. Neste caso, temos aqui uma resposta orientada de uma imagem de obra de arte, onde podemos ver toda a resolução e... Que ajuda, que conduz o olhar do aluno para apreciar a obra de arte. Aqui neste caso de uma texto... E há também aqui, desculpa se interrompi, há aqui um aspecto que gostaria também de salientar, que é uma das coisas que os alunos têm muita dificuldade, que é o conhecer como integrar os documentos, as referências do documento na resposta. E nós, nesta exemplificação de resposta orientada, adotamos portanto, a opção gráfica de assinalar com uma cor diferente como é que o documento é ali referenciado. E, portanto, aqui temos um exemplo claro dessa situação. E, naturalmente, sempre abordando as competências e o perfil do aluno. São muitas vezes atividades que são desenvolvidas e que nós já fazíamos, digamos assim, antes de surgir toda esta nomenclatura e que muitas vezes, ao olharmos para ali, para as competências, nós reconhecemos muitas das práticas que nós já usávamos na nossa prática letiva e que aqui surge de forma objetivada e na prática. Depois temos, no final, uma breve síntese daquilo que foi trabalhado no subdomínio. Estas sínteses assumem 3 formatos diferentes. Um formato que é através de perguntas e respostas, que é este que nós temos aqui, que é o saber explicar. Depois, a seguir, temos, e neste saber explicar, temos o saber datar, quais são as principais datas, assim como os conceitos que são essenciais para os alunos poderem trabalhar aquela aprendizagem. Temos outro formato de síntese que é em forma de modo esquemático, forma esquemática, e, por fim, um resumo áudio, onde em breves minutos, através de um áudio, o aluno, num telemóvel, qualquer dispositivo eletrónico, pode ouvir rapidamente um resumo da matéria. E eu vou passar um pouco deste resumo áudio. Fim do Império Romano do Ocidente e a formação do Reino de Portugal no contexto europeu. Com a deposição do último imperador romano em 476 d.C., o Império Romano, que durante séculos dominaram... E, por fim, temos uma secção que é autoavaliação. Esta secção autoavaliação pretende que o aluno consiga verificar as aprendizagens que adquiriu ao longo de todo aquele subdomínio e faça um controle das suas próprias aprendizagens. Portanto, de uma forma rápida e de uma forma muito simples, o aluno vai respondendo através de uma série de questões que verificam as aprendizagens que tem que adquirir ao longo daquele subdomínio. E depois, no final, de acordo com o número de respostas certas e erradas, vai responder
a essas questões e irá obter um resultado. As questões onde ele falhou, vai poder consultar nas respectivas páginas para poder colmatar as aprendizagens que não conseguiu adquirir. Temos também as questões de quiz, que também é outra forma de poder adquirir aprendizagens e fazer um controle das aprendizagens. Naturalmente que é uma preocupação de todos os professores, de todos os alunos, o Exame Nacional. E não foi esquecido, não é esquecido no manual ou no novo Linha da História. E, portanto, vou passar à minha colega Fátima a explicação da rúbrica Alinhar pelo Exame Nacional. A secção Alinhar pelo Exame Nacional é uma atividade que surge com questões de tipologia articuladas com aquelas que tradicionalmente são usadas nos exames nacionais ou propostas pelo IAV. E aqui apresentamos, portanto, uma atividade onde adaptamos ou até utilizamos, com a devida citação, um exercício, uma atividade que saiu num determinado exame nacional, com as respectivas propostas de solução. Seguidamente surge outra secção, passado-presente. É uma secção que também corresponde a uma das competências do saber histórico e é uma atividade que vai fazer exatamente o aluno desenvolver a valorização da história e a sua ligação ao presente. E por isso aqui apresentamos uma temática com articulação com conteúdos já desenvolvidos no domínio que até então foi estudado e onde propomos atividades e propostas de resolução. Atividades que são, sobretudo, vocacionadas para um trabalho de pares ou de grupo. E aqui temos a competência do saber histórico, que é problematizar as relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica do mundo atual. Outra das secções é a cidadania e desenvolvimento, que, mais uma vez, surge em articulação com os novos documentos curriculares. E esta temática da cidadania e desenvolvimento é proposta em articulação também com os temas desenvolvidos no domínio, até então, portanto, neste caso, no domínio 1. E então, aqui a sugestão é o bem-estar animal, que é uma das, portanto, áreas ou das temáticas que são propostas na cidadania e desenvolvimento, onde se desenvolve uma atividade articulada com a metodologia de trabalho-projeto, que é geralmente a metodologia sugerida nesta área da cidadania e desenvolvimento, onde todo o trabalho vai culminar com um determinado produto, que neste caso é fazer um cartaz, uma exposição, etc. Mais uma vez, aqui o grande objetivo é desenvolver competências e articular com o perfil do aluno. Finalmente, temos um conjunto de recursos digitais muito variado e enriquecedor, que vão desde os vídeos da escola virtual, à RTP Ensino, YouTube, áudios e todo um conjunto que ali podemos verificar, desde as apresentações tradicionais do PowerPoint, a exercícios interativos e muito mais. Outra das componentes do projeto é o caderno de atividades, que consideramos também muito importante e feito na perspectiva do aluno e também articulado com o próprio manual. Este caderno de atividades permite ao aluno desenvolver o trabalho autónomo, o trabalho individual, mas também pode ser vocacionado, pode ser utilizado em contexto de sala de aula e também em termos individuais. Em casa, o aluno prepara momentos de avaliação. Portanto, é um caderno que teve em conta toda uma utilização diversificada de documentos e de tipologia de questões. E por isso a opção foi dividir em duas partes. Já agora, sim, esta divisão em duas partes teve de facto um objetivo. É, numa primeira parte, que é a parte A do manual, haver um conjunto de respostas curtas
e na parte B um conjunto de respostas de composição restrita ou composição extensa. E isto para quê? Para os alunos trabalharem de acordo com aquilo que têm mais dificuldade ou de acordo com aquilo que pretendem trabalhar. Isto não significa, contudo, que se limitem àquele tipo de questões. Porquê? Porque a seguir a uma questão ou uma ficha, ou uma atividade de resposta curta, ele é encaminhado depois para as respostas de composição extensa. E assim há continuidade na própria atividade ou na ficha que o aluno está a trabalhar. Portanto, não é trabalhado de uma forma estanque. Exato. E como foi referido, todas estas atividades que surgem, quer na parte A, quer na parte B, têm um elemento importante, que é a articulação com o manual. Portanto, o aluno, quando vai realizar estas atividades, sabe que pode consultar o desenvolvimento dos conteúdos no manual e logo vai à página 14 e 26 e pode consultar e adquirir informações que lhe permitem responder a este tipo de questões e de conceitos ou de vocabulário, enfim, as mais diversas. Ou seja, para promover a autonomia do aluno, Com certeza. ele pode estudar sozinho porque vai ao manual e consegue automaticamente colmatar as falhas que pode encontrar Exato. ao realizar as fichas do caderno de atividades. Portanto, haverá alunos que têm mais dificuldade em focar respostas curtas, outras respostas mais de desenvolvimento, articular a memorização com a compreensão, o desenvolvimento de um texto articulado com os documentos e, portanto, isto tudo, de certa forma, procura responder a essa diversidade de competências que a história exige. Por fim, temos o dossiê do professor. Ele encontra-se em articulação com as outras componentes do projeto. Ele está dividido em 3 secções: planificar, aplicar e avaliar. No planificar temos as planificações anual, a médio prazo, por aprendizagem essencial, e depois temos atividades no aplicar, atividades complementares, as propostas de resolução que não cabem na banda do professor e que passam para o dossiê do professor, e por fim o avaliar, ou seja, temos fichas de remediação ou consolidação que o professor pode necessitar para explorar mais um conteúdo ou outro que seja necessário, e por fim os testes de acordo com a tipologia de exame, que são 7, onde temos matriz, teste, que já vamos ver mais adiante. E eu vou passar, temos então a planificação a longo prazo, por domínios e subdomínios, a planificação a médio prazo, com as ações estratégicas também incluídas, e depois o aplicar, com as atividades e as respectivas propostas de resolução. E aqui, de facto, eu chamava a atenção que muitas vezes nós podemos ter os mesmos documentos no dossiê do professor, os mesmos documentos que nós encontramos no livro do aluno, mas as perguntas são diferentes. E qual é que é o objetivo? É que se trabalhe de uma maneira diferente aquele documento, que o aluno trabalhe de uma maneira diferente aquele documento, perguntas diferentes para fazer outras aprendizagens, trabalhar outras competências. E este é um papel que nós achamos que é importante que o manual faça, porque, de facto, as aprendizagens são diferentes, o modo como se faz as aprendizagens é diferente. Por fim, temos ainda no avaliar a articulação novamente com o manual em atividades diferenciadas, ou seja, assim como temos uma série de questões de acordo com as tipologias de exame, também temos outras questões que são diferenciadas para explorar as tais competências que muitas vezes as questões de tipologia de exame não chegam lá, não abarcam essas competências. E, portanto, neste caso, uma forma de organizar a informação de forma autónoma, por aí fora. E estas atividades têm também as respectivas grelhas de avaliação que estão em formato editável e em formato papel para facilitar o trabalho. No avaliar temos também as respectivas fichas de consolidação e remediação, questões de tipologia diversa e as propostas de resolução. A matriz para cada teste, um teste por subdomínio, com as questões de tipologia diversa de acordo com o exame,
e os respectivos critérios de avaliação também de acordo com o que é aplicado nos exames nacionais, com os parâmetros, os níveis, os escritores, exatamente com aquilo que tem sido o hábito nos exames e com aquilo que tem sido aplicado. Fátima, não sei se quer dar mais alguma... Não, quer dizer, os testes é sempre um elemento importante na avaliação sumativa. Os testes, neste caso, a nossa opção foi orientá-los em função das aprendizagens essenciais e, uma vez que ao longo do projeto, ou seja, das três partes que compõem o manual, vão ser desenvolvidos os domínios, mas cada domínio tem um peso diferente em termos de número de aprendizagens. Por isso, a nossa opção foi articular os testes em função das aprendizagens. Daí eles serem quantificados em termos de responder à aprendizagem e não aos domínios. Portanto, é isso que me compete dizer para terminar, digamos assim, a nossa apresentação. E para terminar a nossa apresentação, eu queria dizer que, de facto, este projeto foi um projeto pensado nos alunos, foi um projeto pensado nos professores para responder às necessidades que os novos documentos normativos criaram e que, para dar resposta às novas exigências que se têm colocado ultimamente e, portanto, para que se possa dar uma melhor resposta às novas exigências do ensino. Daí, a nossa ideia é apresentar-vos um projeto, novas linhas para melhores aprendizagens. Agradecemos a vossa atenção em meu nome, em nome do colega, em meu nome também, e sobretudo também da Alexandra Fortes, da nossa colega. Esperemos que o nosso projeto vá de encontro ao vosso interesse e ao vosso trabalho. Obrigada. E esperemos que gostem. Obrigada.